Shalom, shalom, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Estão firmes aí na contagem do Homer? Hoje estamos já em 25 dias do Homer e vamos falar um pouquinho do aspecto de Netzar, Shebnetzar, ou seja, a vitória da vitória. Nós já temos falado aqui durante esse estudo sobre a Sefirá de Netzar e seus subaspectos que Netzar está ligado ao personagem Moshe, ou seja, Moisés. E Moisés, como nós vimos ao longo desses estudos aí, Moisés, quando ele foi chamado pelo Eterno, ele tinha um grande problema em relação a si mesmo. Moisés, ele sempre falou para o Eterno, logo no começo, olha, eu não sou mais capacitado, a minha boca não é muito boa para falar, eu tenho problemas na fala, eu sou o menor da minha casa, e etc, etc, etc. O Eterno chama Moisés naquele episódio lá da sarça ardente, e de certa forma o Eterno, ele ressignifica Moisés, porque pensa o seguinte, se duas pessoas estão conversando e uma fala para outra, olha, você é muito capacitado, você é muito inteligente, tenho certeza que você vai dar certo, que você vai acontecer, se você for, etc, etc. E a outra pessoa ela fala, não, nada disso, eu não sou isso, você está tendo uma leitura equivocada a meu respeito, você está hipervalorizando aquilo que eu sou. E a outra pessoa fala, não, eu sei quem você é, eu te conheço, você é capaz. Numa conversa entre dois seres humanos, nós podemos pensar o seguinte, um dos dois está errado. Ou aquele que está talvez hipervalorizando o outro nas suas capacidades, essa pessoa está errada na sua leitura, ou uma pessoa que está recebendo aquelas palavras bonitas a respeito de si própria e ela não acredita naquilo, ela está errada. Ou a pessoa que está dizendo não, eu não sou tudo isso, de repente ela está correta e o outro tem uma leitura errada dela. Isso é normal entre os seres humanos, porque ninguém conhece o outro e, na verdade, a gente nem conhece mesmo a nós mesmos como deveríamos conhecer. Mas quando há um diálogo entre o Eterno e o homem, aquilo que o Eterno fala em relação àquela pessoa na qual o Eterno está se dirigindo, com certeza é verdade absoluta. Ah, não existe verdade absoluta. Existe a verdade do Eterno. Essa sim é absoluta. Então, certamente naquele diálogo entre Moisés e Deus, Deus chamando Moisés, Moisés falando, olha, eu não sou mais capacitado, sou o menor da minha casa, tenho a língua que não é muito boa para falar, problema de fala, etc., o Eterno estava correto. Moisés estava errado naquela leitura que ele tinha de si mesmo, porque ninguém conhecia mais Moisés do que o próprio Deus que o criou, e o próprio Deus que criou toda a missão e colocou Moisés para cumprir aquela missão. Será que isso não tem acontecido conosco também? A gente de repente tem uma leitura extremamente baixa, negativa ou até superestimada de nós mesmos, mas a gente não passa a entender qual a leitura que o Eterno tem de cada um de nós. Então, nessa vitória da vitória tem a ver com isso. Quando há um alinhamento entre a expectativa e as verdades que o Eterno tem ao nosso respeito, e quando há um sentimento corrigido da nossa parte em relação a essa expectativa e as nossas ações vão ao encontro das expectativas e da visão que o Eterno tem de nós. Como que nós podemos entender isso no episódio da vida de Moisés? Ok, o Eterno se encontrou com Moisés, Moisés falou das suas incapacidades, o Eterno ressignificou Moisés, até um detalhe interessante, quando o Eterno fala, põe a mão sobre o seu peito, e a mão dele fica branca, isso pode ter a ver com aquela paraxá que a gente lê sobre aquela doença chamada Tzaarat, paraxá de Tarasria, que fala sobre o pecado de você usar a boca negativamente. E com a doença, normalmente a pessoa ficava com manchas brancas pelo rosto, pelo corpo, né? E quando Moisés fica com a mão branca, ele toma um susto, o Eterno fala, estica a mão, põe novamente, a mão ficou sadia. Na verdade, o Eterno estava curando Moisés o quê? Da boca má que ele tinha em relação a quem? A si mesmo. Então, falar mal de si mesmo, depreciar-se, é um ato muito negativo. Porque normalmente o falar mal de si mesmo, não você entender
que você tem defeitos que precisam ser corrigidos, mas você se sentir incapaz de algo que o Eterno tem colocado para a sua vida, é usar a boca negativamente. Então o Eterno coroou Moisés em relação a ele mesmo, o que Moisés sentia em relação a si. E muitas vezes a gente sabe que o Eterno é maravilhoso, a gente fala coisas maravilhosas que o Eterno é capaz, que o Eterno faz, mas a gente não se acha capaz de realizar coisas grandes. Mesmo sabendo que é o Eterno que vai fazer, a gente fala, o Eterno vai fazer, mas vai ser com o outro, não vai ser através de mim. Então, Netzar Shebnetzar, nós podemos ver naquele episódio na qual Moisés ele abre o mar vermelho. Ah, mas espera aí, não foi o Eterno que abriu o mar vermelho? Essa discussão, quem abriu o mar vermelho? O mar de juncos, né? Foi Deus ou foi Moisés? Se nós olharmos a narrativa, ambos abriram o mar vermelho. Por quê? Porque todo o poder que Moisés exerceu para abrir o mar vermelho não vinha de Moisés, vinha de Deus. Mas quem foi o agente que abriu o mar vermelho de fato? Foi Moisés. A gente vê isso quando Moisés ele vê o povo desesperado, não sabe se suicida, se volta, se guerreia, se faz isso, se faz aquilo, o mar vermelho e os egípcios vindo com carruagem para cima deles, etc. Por que é que Moisés foi rezar para o Eterno? Ele foi rezar, Senhor, o que a gente faz? O que o Senhor vai fazer? O Eterno fala, Moisés, por que rezas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, conecte-se com a energia de algo extraordinário e faça acontecer. Então, naquele momento, Deus falou para Moisés, Moisés, essa é a hora de você entender se realmente você foi curado dos sentimentos negativos que você tinha em relação a si próprio e tomar realmente se capacitar dessa energia que eu te dei e fazer acontecer. Porque se você der o passo que você precisa dar, todas as forças de Elohim, todos os poderes que o Eterno criou, vão, nesse caso, trabalhar a teu favor. E é isso que o Eterno espera de nós, que nós tenhamos uma correção, e o Homer é para isso, dos nossos sentimentos, Hesed, Gevrat, Feres, Nest, Rod e Esod, nos conectemos com a parte superior da árvore da vida, Keter, Hormar, Binah, mas para quê? Para que a gente fique toda hora perguntando para o Eterno aquilo que a gente tem que fazer. Se você já sabe as leis de Binei Noor, se você já sabe os preceitos da Torá, você já sabe como o Eterno pensa em relação a vários assuntos do teu cotidiano, o que falta para nós? A coragem de dar o primeiro passo, a coragem de confiar que tem determinados mares que somos nós que vamos abrir. Não porque nós somos poderosos, mas porque nós estamos conectados com o Eterno. Então, Netzar, a vitória da vitória, é a vitória do Eterno acontecendo porque o homem teve vitória sobre si e se conectou com essa vitória. Então, são duas vitórias, a vitória do Eterno e a tua vitória com a tua capacidade de se conectar com essa grandiosidade do Eterno. E quem estuda já um pouquinho de Torá e de Kabbalah, já sabe que o Mazal, né, que é o sistema celestial, onde estão as Sefirotes ali, principalmente as Sefirotes Hesed, Gevrat, Feret, Nest, Rod e Esud, que elas, entre aspas, manipulam as nossas emoções e sentimentos, quando elas são corrigidas, elas não te manipulam mais. Pelo contrário, você as manipula. E quem é um homem que consegue manipular, entre aspas, essas energias? O homem que se conecta ao Eterno. E para finalizar, vou colocar aqui para vocês a árvore da vida que eu nem coloquei. Netzar, Shebnetzar. É semelhante àquele filho que foi criado pelo seu pai, pela sua mãe. Os pais o educaram, deram educação formal, educação de direitos, de preceitos, ensinaram tudo o que ele precisava. Ele foi para a faculdade, se formou um grande engenheiro, vamos supor, e na hora que ele tem alguma coisa para resolver, toda hora ele fica ligando para o pai e para a mãe. Mãe, eu vou. Mãe, eu faço. Mãe, não é para ser assim. Os pais, nesse caso, sempre vão estar ali presentes. Mas em que sentido? De dar o suporte para o filho, para que o filho tome as melhores decisões. Mas o que os pais esperam é que aquele filho, aquela filha, já tenha maturidade suficiente para saber o que tem que ser feito. Seguir o caminho da equidade, o caminho da justiça, o caminho do bom trato, o caminho do bom senso e tomar atitudes grandiosas.
Imagina um médico, um cirurgião que toda hora, na hora do vamos ver o paciente quase morrendo na mesa de cirurgia, ele fala, espera um pouquinho, eu vou ali ligar para o meu tutor, que está agora nos Estados Unidos, ver se ele me atende, perguntar o que eu tenho que fazer. Não, ele tem que ser capaz de tomar a atitude correta. E nesse momento de abrir o mar vermelho, Moisés entendeu que ele tinha todas as ferramentas e ele precisava tomar as atitudes corretas. E quando ele tomou, veio Netzar Shebnetzar, a vitória de Moisés sobre si mesmo, sobre os seus atos, a sua intrepidez, ativou a vitória que viria do milagre, porque o Eterno fez o milagre, mas quem provocou o milagre? Foi Moisés. Então, meus queridos, que a gente possa corrigir na noite de hoje, ou no dia de hoje, se você ler esse vídeo durante o dia, qualquer defeito que a gente tenha causado na Sefirá de Netzar Shebnetzar. Confie no Eterno, mas confie em si mesmo, porque o Eterno confia em cada um de nós. Sabe, Modeani? Grande é a tua confiança, a confiança do Eterno em nós. Nós não podemos desprezar a confiança que o Eterno tem em nós, porque se nós desprezarmos, nós nunca teremos verdadeira vitória. Baruch Hashem. Se você não leu o texto ainda, você não fez ainda a contagem do Homer, conte o Homer e peça para o Eterno corrigir hoje, que são 25 dias que perfazem 3 semanas e 4 dias do Homer, que o Eterno corrija qualquer defeito que a gente tenha causado nessa Sefirá, Netzar Shebnetzar. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria e inteligência e que nós passemos, a partir dessa correção, a confiar em nós, assim como o Eterno confia.